Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. E hoje eu vim atender pedidos. Por quê? Estamos já na fase de preparação para a volta às aulas. E eu sei que para quem está precisando de uma renda extra ou quem trabalha com encomenda, os pais sempre pedem para fazer aquela toalhinha personalizada para os seus filhos levarem para a escola, as famosas toalhinhas escolares, tá? Então hoje eu estou trazendo uma sugestão de toalha escolar para a menina, com essa menininha bem fofinha, tá? Eu vou usar aqui a toalha da Valetex Arte Canelada, tá? Nesse tom de rosa. Deixa eu ver se tá esse aqui é o rosa bebê, a referência, tá? Ela tem uma boa qualidade, um custo-benefício muito bom. E ela tem a faixa de pintura de 12 centímetros, tá bom? Essa toalhinha está disponível na nossa loja Sonhos de Arte, assim como todos os materiais que eu vou usar aqui, tá? E para adquirir, é só visitar o nosso site no link que está na descrição dessa aula ou enviar mensagem no WhatsApp, tá bom? E o risco vou estar disponibilizando gratuitamente lá no nosso canal do Telegram, que o link também está aí na descrição. Agora já sabe, né? Antes de começar a aula, deixa aquele joinha, se inscreva no canal, é muito importante para nós essa ajuda aqui. E vamos lá para mais uma aula gratuita passo a passo. A primeira coisa que eu faço quando eu vou pintar toalha é pegar uma fita crepe e proteger essa área de pintura, porque ela tem esse bordadinho e eu não quero manchar ela. Então, eu vou pegar aqui a minha fita crepe e aí, para evitar puxar, né, que a fita crepe garre aqui na trama da toalha, na felpa da toalha e acabe estragando, você pode pegar um pedacinho de papel. Tô pegando aqui um pedacinho de papel sulfite mesmo, ó. Tá? Porque eu vejo muitas pessoas falando, ai, que hora que vai tirar, acaba agarrando e estragando a toalha. Aí você vem com cuidado, posicionando a fita crepe e fixando. Aí a outra parte vai pegar em cima do papel e não vai correr o risco de estragar a felpa da sua toalha. Deixa eu pegar aqui mais um pedacinho, ó. Vamos fazer a parte de baixo, ó. Aqui você pode usar qualquer papel. Ó, olha, verifica aqui para ficar bem rentezinho. Isso aqui, gente, ajuda muito a não manchar. Vou pegar aqui, ó, nas laterais também, para ficar... Isso faz, assim, a pintura ficar bem mais acabada, bem profissional, sem aquela coisa amadora, manchada, né? Não fica bonito. Então, aposta nisso aí que vai ajudar muito. Isso aqui eu faço para todo tipo de... Qualquer peça, pano de copa que tenha faixa delimitada, eu costumo fazer isso. E nós vamos começar pela parte do fundo, tá bom? Eu vou pegar aqui o clareador, o godê. Esse godê é da Acrylex, ele é maravilhoso. O godê Flow, que ele vem duas partes iguais a essa, tem na loja também. E ele é muito prático, e o material dele é aquele material bem bom, sabe? Aquele plástico meio mole. Eu gosto muito dele, sempre estou usando aqui e sempre recomendo para vocês. E eu vou usar um pouquinho do verde bebê para fazer esse fundo. Ou verde glacial também dá, tá? Um bem suave. Eu vou misturando verde bebê com o clareador e com o pincel Pituá da minha coleção, referência a 558, esse daqui é o tamanho 6. Eu venho aqui, ó, começo pelos cantinhos, dando uma esfumada. Essa aqui vai ser uma toalhinha personalizada. Então, eu vou deixar esse... Por isso que eu coloquei o desenho no cantinho, que aqui eu vou colocar o nome da criança. E essas toalhinhas são ótimas para presentear, né? Às vezes os clientes têm um afilhado, um sobrinho, quer dar algo útil, né? Não sabe o que dá. Vocês podem estar sugerindo, né? As toalhinhas escolares, que eu tenho certeza que os papais vão amar, né? Eu vou pelos cantinhos. Misturando o clareador com o verde bebê. Não precisa colocar força, isso eu já falei para vocês várias vezes, né? Vai misturando a tinta com o clareador
A intenção é que fique esse tom suave mesmo. E vai esfumando. O objetivo é que fique mesmo assim, ó, meio umas manchinhas, alguns pontos mais escuros, outros não. Aqui no centro eu quero que fique bem mais claro mesmo, tá? Tipo como um ponto de luz mesmo. Que é onde eu vou dar destaque para o nome. Vou vir aqui do outro lado, ó. Cuidado, né, com a menininha. Pode até pegar um pincel menor. Vou pegar aqui o tamanho 4. Que ele é um pouquinho menor, ele vai se encaixar melhor aqui. Vai misturando com o clareador. E venho suavizando. Ok? Desse jeito. Aí, para os cantinhos menores ainda, temos o pincelzinho Pituá menorzinho. Esse é o menor da minha coleção, o A558, tamanho 000. Vem aqui. Esfumando, ó. Os cantinhos, tá bom? Olha como facilita. Embaixo também, ok? Agora, eu volto com o pincel tamanho 4. Eu vou dar mais uma escurecidinha de leve nos cantinhos com a cor menta. Pego um pouquinho do menta, tiro bem o excesso aqui, vou tirar bem mesmo, ó. Vou até no paninho, dou umas batidinhas no paninho de limpeza. E vou vir dando uma escurecidinha nos cantinhos, deixando um degradê, ou seja, o cantinho mais escuro e à medida que vai afastando, eu deixo ele mais suave, tá? Lembra que eu quero o meio, essa parte central mais clara, então a gente tem que trabalhar esse cuidado aqui na mão. Olha só. Não deixem de se inscrever aqui no canal, porque esse é apenas um dos milhares de conteúdos gratuitos que eu tenho aqui, deixo aqui para vocês. Então, se inscrevam mesmo, aproveitem os conteúdos gratuitos. Faço com muito amor e carinho, tá? Ó, dá uma escurecidinha aqui. E aí eu vou fazer um fundo meio que estampado, tá? Então eu vou usar esse stencil que tem na nossa loja de Sonhos de Arte, que eu vou deixar o link aí. Ele é bom que ele vem 4 estampas em um único stencil. Então eu vou escolher aqui um modelinho, eu acho que eu vou fazer o de estrelinha e vou aplicar aqui. Tem coraçãozinho, listras, estrelinha e nuvens. Eu acho que eu vou fazer o de estrelinhas hoje. Eu vou posicionar o stencil aqui. Para aplicar, eu gosto de usar o pincel brochinha A531. Esse é o tamanho 4. Pego um pouquinho do menta. Aí eu vou tirar muito bem o excesso aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou vir aqui. Você pode até pegar uma fita crepe se você quiser e posicionar aqui na emenda, no encontro, para não correr o risco de manchar. E eu vou vir com a mão bem de leve, tá? Fazendo esse leve esfumado para fazer uma estampa, tá? Se
você quiser fixar ele também, olha como fica bacana. Aí eu vou posicionando aqui na última, ó, tá vendo? Para fazer a continuidade, ficar uma estampa continuada, ó. Olha que gracinha que fica, gente. Ó, posiciona aqui na última e com a mão bem leve. Eu venho continuando essa estampa. Aqui no meio eu faço a mão bem leve mesmo, que é para ela ficar bem clarinha. Aqui, ó. E aqui também. Não passe sobre a menininha, tá? Então, evite. Ó, aqui no restinho. Olha só, fizemos aí um fundo todo estampado em questão de poucos minutos. O extenso ajuda muito por isso, né? Facilita muito a nossa vida. Uma coisa que a gente nem conseguiríamos fazer à mão livre, né? Perfeito assim, com essa rapidez, seria impossível fazer à mão livre. Então, a gente tem o extenso aí para nos ajudar. Pronto, ó. Então, num passo de mágica, temos aí o nosso fundo pronto. Agora, eu vou aproximar que nós vamos trabalhar essa fofurinha aqui. Eu vou começar pelo lápis, que aí você vai escolher fazer da cor que você quiser. Aqui eu vou fazer na cor rosa, tá? Quero fazer no rosa. Vou deixar a câmera um pouquinho mais de lado. Pego o pincel tamanho 8 da minha coleção, A522, e vou vir aqui, ó, preenchendo, tá? Essa parte. Vem preenchendo com bastante cuidado. Sempre se atentando aqui ao risco. Olha que cor linda, vai super combinar com esse fundo, com essa menininha. Aí é só preencher mesmo, não tem segredo não. Tem a marcação aqui, ó. Que aí vai ter aquela parte metálica. Tradicionalmente esse lápis é laranja, né? Mas, aquela coisa, minha pintura, minhas regras. Se vocês quiserem fazer no tom de laranja tradicional, pode fazer. Esse aqui eu quero fazer bem personalizadinho, bem menininha, bem fofurice, tá? Então, por isso que eu estou fazendo no tom de rosa. Adoro rosa, tá bom? Agora, eu vou pegar um pincel um pouquinho menor. Deixa eu localizar ele aqui. Pegar o tamanho 6, A522, com um pouquinho do púrpura. Eu vou vir fazendo a leve sombreada. O cantinho de pincel. Vem marcando uma sombra embaixo do bracinho dela. Sempre esfumando muito bem, tá? Pega a tinta no cantinho do pincel. Vou marcar aqui a quina, né? Aquele lápis de quina. Vem com púrpura. Marca e esfuma bem. Desse jeito. Aqui também. Dá uma escurecidinha aqui. Sempre pouca tinta, né? Porque o nosso
desenho ele é piquititito, então a gente tem que ter esse cuidado. Ó. Vem dando uma esfumada. Dou uma escurecidinha aqui no cantinho também. Pouca coisa, tá? Vou lavar o meu pincel, seco. E vou pegar um pouquinho do rosa bebê. Cantinho de pincel. Vou dar uma iluminadinha, ó, na quina. E sempre mínimo de tinta, ó. E venho esfumando desse jeito, ó. Uma leve iluminadinha aqui também. Ok? Agora lavo esse pincel, seco. Vou pegar um pouquinho do camurça para preencher aqui a parte da madeira que fica aparente, ó. Com esse mesmo pincel, tamanho 6 a 522. Vamos vir aqui. Preenchendo bem, tá? Limpo bem esse pincel. Pego uma sujeirinha quase nada do marrom. Bem pouquinho, tá? Vem aqui embaixo. E em cima também. Beleza? Aí vou lavar o pincel e vou pegar um pouquinho do branco. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de branco. E venho aqui no centro, ó, dando uma iluminada, bem pouquinha coisa, tá? E vem com a mão bem leve, fazendo esse esfumado, tá? Agora eu vou aqui preencher a parte que é metálica, que vai ter a borracha, com a cor cinza claro. Ó, aqui é a borracha, essa partezinha. Então, aqui eu vou preencher com o cinza claro. Bem preenchidinho, tá bom? Me conta aí se vocês costumam fazer toalhinhas escolares. Ou se nunca fizeram. Vou tentar aproximar bem. E agora a gente tem que usar um pincel bem fininho, tá? Pincel pequenininho. Vou pegar o A522 da minha coleção. O tamanho 2, tá? Com um pouquinho de tinta cinza chumbo. Vou vir aqui marcando as sombrinhas, ó. Marca aqui. Esfuma. Aqui também, ó. Vem marcando. E esfumando. Aqui o lado de baixo a gente vai deixando mais escurinho, ó. E sobe. Ó, marca. Esfuma. Aqui também, ó.
Escurece essa parte que tá rente, a parte colorida. Lavo aqui o pincel, seco, vou pegar aqui um pouquinho do branco, bem pouquinho, vou tirar o excesso. E vem iluminando. Marca aqui. Ok? Olha aí. Essa partezinha aqui, ó, é como se fosse um relevo. Vou pegar um pouquinho aqui. De um lado. E do outro. Agora, com o pincel tamanho 6, eu vou pegar um pouquinho do coral. Vou preencher a borracha, né, que tem na pontinha aqui do lápis. Preenche essa borracha, tá? Pega um pouquinho do vermelho profundo, vem aqui no cantinho, ó. Limpo bem o pincel. Lavo, seco. E vem com branco iluminando. Agora a gente vai fazer com preto a pontinha aqui do grafite do lápis, tá? Aí eu preciso do pincel bem pequenininho. Então, vou pegar aqui o pincel tamanho 2, A522. E com o preto, eu vou vir aqui, preenchendo, ó. Ok? Olha que gracinha que ficou esse lápis. Agora, nós vamos pra a fofurinha aqui. Agora, gente, que o lápis tá pronto, nós vamos pra parte dessa fofura, né? Vamos começar a fazer a pele dela, os detalhes aqui do rostinho do corpo dela. Eu vou fazer a pele com a cor salmão bebê. Acho prática porque já fica o tom, bem o tom que eu quero, né? Vou pegar aqui o pincel tamanho 8, A522, e já vou preencher, ó. Essa partezinha aqui que é o bracinho dela. Gente, eu não tô acostumada a pintar coisa pequena. Vocês sabem que eu gosto de pintar coisa grande, né? Então, eu acho tudo assim muito minúsculo. Vou virar aqui um pouquinho de ladinho por causa da minha mão. Ó, vem aqui. Aí vai sempre diminuindo os pincéis. Segredo para pintar coisa pequena é isso. A boquinha, deixa a boquinha aí, pode preencher o narizinho. Cuidado. Viu que o espaço diminuiu? Diminua também o pincel, o tamanho do pincel. Contorna aqui a sobrancelha. A orelha.
e vai preenchendo, ó. Mas esses desenhos aqui também não são desenhos assim demorados para pintar não, tá? Essa menininha aqui, eu até fiz ela bem simples, né? Peguei uma referência bem simples porque quando a gente vai pegar encomendas, geralmente a gente pega bastante encomenda, né? Então, para ser algo mais prático, mais rápido para vocês, tá? Cantinho de pincel, vai preenchendo aqui, ó, tá bom? Pronto, agora nós vamos começar a trabalhar a parte de sombra. Aí vamos pegar pincéis pequenos. Deixa eu pegar aqui o meu pincel tamanho 4 e tamanho 2, a 522, que eles vão nos ajudar nesse processo, tá? Eu vou pegar um pouquinho da cor Jatobá, que é esse marronzinho claro. Cantinho de pincel tamanho 4, a 522, eu venho marcando a sombrinha aqui, ó, embaixo do braço. Aqui no bracinho dá até pra usar um pincel tamanho 6. Vou pegar aqui, ó. Bem pouquinha tinta. E venho esfumando essa área mais de sombra, né, com o Jatobá. Deixa o godê próximo, porque vai tirando o excesso de tinta do pincel no godê. Que são detalhes bem delicadinhos, bem minuciosos, então vai sempre tirando o excesso. Dou uma escurecidinha aqui, ok? Agora com o pincel tamanho 4, sempre a 522 a referência, tá? Que é a referência de preenchimento. Vou marcar a sombrinha aqui na orelha. Assim, ó. Na outra, dou uma leve. Peguei muita tinta. Vou aqui na outra também, marca a sombrinha, ó. E marca aqui a profundidade, tá? Com o pincelzinho tamanho 6, eu vou colocar a sombra embaixo do cabelinho. Assim. Pouquinha tinta. E venho esfumando muito bem, ó. Aí, tirando o excesso. Dá uma escurecidinha aqui também. Sempre esfumando, tá? Deixa sempre muito bem esfumado. Agora, eu pego o pincel tamanho 4, tinta no cantinho do pincel e vamos fazer a profundidade do olhinho, ó. Muito pouca tinta, tá? Senão fica marcado. Assim. E vem esfumando. Isso vai criando essa profundidade. Olha só. Passando o pincel várias vezes no mesmo lugar, já vai ser criada essa profundidade, tá? Vou pegar o pincel tamanho 2, que é menorzinho, pra gente fazer a sombra aqui no nariz, ó.
Dá uma escurecidinha assim, ó. Bem pouquinho. Pega mais um pouquinho de tinta, tira o excesso. E dá uma sombreadinha assim. Tá? Vou pegar o pincel filetezinho A544, tamanho 00. Vou puxar aqui, ó, sombrinha do cantinho da boca. Bem pouquinha tinta. E vai meio que esfumando, bem sutil. Com o pincel tamanho 2, miudinho, a gente vai só... Deixa eu limpar o pincel. Fazendo aqui, ó. Meio que a escovinha, tá vendo? Agora, eu vou pegar a cor rosa chá. Com o pincel tamanho 2, A522. Na verdade, dá para usar outro. Eu vou usar o pincelzinho pituá pequenininho, o menorzinho. A558, tamanho 000. Tiro o excesso, eu venho aqui, ó, com o rosa chá. Fazendo a bochechinha, ó, tá vendo? Limpo o pincel. E faz a bochechinha. Com o pincelzinho filete, eu vou preencher com rosa chá essa boquinha. Pego um pouquinho do jatobá no centro aqui, ó, para dar uma escurecida. E vou com branco bem pouquinho. Fazer o brilho. Ok? Bem pouquinho, tá? Aí, nós vamos fazer o olhinho dela. Pincel tamanho 2 por enquanto, A522. Faço aqui com branco, mas o restante vou ter que fazer com o pincel um filete. Vou pegar aqui o tamanho 0, A544, tamanho 0, que ele é um filete mais grossinho, tá bom? Desse jeito aqui, ó. Preenche com o branco, aqui também, ó. Vem com cuidado. Com o branco. Agora eu pego a cor siena natural. Vou pegar o pincel tamanho 4, A522, e vou preencher essa partezinha aqui com a cor siena natural. Olha só. Ok? Limpo o pincel. Vou pegar o rústico pra gente vir. Opa. Sombreando. Cantinho de pincel.
Dá uma escurecida aqui nesse ponto. Vai pegando aos pouquinhos para esfumar, tá? Tá bom? Vai escurecendo a parte superior. Lava o pincel. Um pouquinho do branco. E ilumina, tá? Agora, vou pegar o filete e vou pegar o preto para fazer essa partezinha aqui. Pode fazer o contorninho primeiro. E vem, ó, cuidadosamente, preenchendo. Mesma coisa aqui no outro. Ok? Vou pegar aqui a tinta branca. E venho iluminando. Desse jeito. Agora, gente, nós vamos fazer o cabelinho dessa fofura. Vou usar a cor marrom café e vou preencher com o pincel tamanho 8. Referência a 522, que é o pincel que eu uso para preenchimento. Comecei aqui pela touquinha, com cuidado. Cuidado que tem uma xuxinha ali, ó. Um elastiquinho que prende o cabelinho dela. Preenchi, fiz aqui a base. E vem preenchendo. Cuidado que tem a margaridinha, né? Então, vamos deixando o espaço da margarida. Pronto. Com cuidado, ó. A gente vai preenchendo direitinho para um lado. E para o outro. Mesma coisa aqui. Vou virar um pouquinho de lado, para ver se minha mão não fica tão na frente. Assim, vamos preenchendo todo o cabelinho dela. Sempre se atentando, ó, para estar tudo bem preenchidinho. E isso aqui vocês podem mudar, viu? Cor de olho, cor do cabelo, para fazer de acordo com as características da criança. Então, de repente, os pais querem que mude a cor de cabelo, vocês podem estar mudando, viu? E adaptando. Pronto. Agora que eu fiz o preenchimento, eu vou começar a parte de sombra.
Vou lavar o pincel tamanho 8, a 522, e vou começar a parte de sombra com a cor marrom. Tinta no cantinho do pincel. E vem puxando assim, sombreando, tá? Coloca a sombrinha aqui embaixo da orelha, aqui também próximo do rabicozinho, ó. Cantinho de pincel, vai dando essa leve escurecida. Nós vamos escurecer aqui, ó, onde tem a divisão do cabelo, para um lado e para o outro. Assim. Vem puxando. Pega mais um pouquinho de tinta e vem aqui do rabicozinho, ó. Puxando. E aqui embaixo também. Agora aqui embaixo da margarida. Coloca uma leve sombrinha. Eu vou pegar o pincel tamanho 4 a 522 e vou vir com a cor camurça, dando uma iluminadinha aqui, meio que nos fios, ó. Pegando tinta aos pouquinhos e vai fazendo as marquinhas, ó, obedecendo o desenho aqui, o formato. Do penteadinho do cabelo. Puxa aqui. Pronto, eu vou aqui do outro lado também. Pronto. Vamos deixar secar pra gente fazer os retoques e os detalhes, né, finais. Agora, com o pincelzinho tamanho 4 ainda, o A522, vou pegar aqui o rosa chá e vou fazer a manguinha da blusa dela, ó. O risco, gente, é caneta fantasminha, então depois que eu passar aqui ou o secador ou o ferro no avesso, ele some, tá? Feito isso, pego um pouquinho do púrpura. Bem pouquinho, tá? Porque o espaço é bem pequenininho. E faço uma sombrinha com púrpura. Aqui. De um lado. E do outro. Lavo bem o pincel, seco. E vou pegar um pouquinho de tinta branca. E venho iluminando, ó, a blusinha, ok? Agora, com o pincel tamanho 2 a 522, eu venho com rosa. Já dou mais uma marcadinha aqui na boquinha dela, com rosa chá.
faço aqui também o rabicozinho, ó. A Xuxinha que está prendendo o cabelo. De um lado. E do outro. Vou pegar novamente o púrpura. Bem cantinho de pincel, ó. Dou uma escurecidinha aqui. Nessa partezinha que está perto da orelha. Ok? Lavo bem o pincel. Ilumino com o branco. Agora, já que eu estou com o branco, eu vou preencher essa margarida, ó. Pincel tamanho 2, A522. Vem aqui preenchendo as pétalas, ó. Com cuidado. Vem aqui. E preenche as pétalas. Agora eu vou pegar o amarelo ouro. E com o amarelo ouro, eu vou preencher aqui, ó, o miolinho da margarida. Limpei o pincel para tirar o excesso de tinta. Pego uma sujeirinha de nada de cerâmica, ó. Dou uma escurecidinha aqui no miolinho para dar um relevo para ele. Lavo bem o pincel, seco. E venho aqui iluminando com um pouquinho de branco. Aí vai secar pra gente poder fazer as finalizações. Aí nós vamos para a parte do nome. Eu vou usar aqui pro nome esse modelinho de stencil que tem na nossa loja Sons de Arte. Esse é um dos modelos que nós temos de alfabeto. Tem vários e vários modelos lindos. E eu gosto de usar o stencil porque eu acho que facilita muito o nosso trabalho. Então, a primeira coisa que eu faço é medir a minha área que eu tenho de trabalho aqui, né? Para fazer o nome. Olha aqui, vou pegar a base aqui pela finalzinho da pintura. Aqui é caneta fantasminha. Como eu falei com vocês, ela sai com calor. Vou dividir o meio do espaço, ó, 12 centímetros. Então, 6 centímetros e meio. Aqui vai estar o meio. E qual o espaço que eu tenho de comprimento? Eu tenho 16 centímetros. Então, aqui vai estar o meio. Então, o meio vai estar mais ou menos o meio aqui, ó. Tá vendo? Vou passar eu dou uma riscadinha assim, ó. Pra gente ter bem nítido onde vai ser o meio. Aí, eu gosto de medir a minha letra. Aqui vai ser o nome Alice, pessoa que eu vou dar de presente. Eu pego a letra maiúscula e vou medir, ó. Ela tem aqui 6 centímetros, tá? 6 por 4,5, tá? É até bom anotar a largura, principalmente, tá? E a minúscula, ela vai ter a média de 2,5, 3 por 3, mais ou menos isso, tá? Então, eu sempre pego uma divisão. A maiúscula, ela tem 4,5, né? Então, para ficar mais centralizadinha aqui a parte de cima, eu gosto de pegar a divisão. Se ela tem 4,5, a gente vai usar 2 e um pouquinho. Então, aqui é para definir o espaço onde eu vou colocar.
Que aí eu vou vir aqui, ó, 3,5, 3,5. Aqui eu vou passar uma fita crepe, que é onde a gente vai fazer a base, né, do nosso nome. Ó, coloco aqui. Então, a gente vai fazer o nome aqui pra cá, tá? Agora, a gente precisa... Eu sempre pego o quê? Um pedaço de papel. Deixa eu pegar aqui pra gente riscar. E eu sempre escrevo o nome que eu vou trabalhar, né? Que no caso aqui é Alice. A maiúscula eu já vi que tem 4,5 de largura. Aí você pode vir pegando a régua e medindo, ó. Tipo, próxima letra é o L. Qual a largura do L? Eu vou colocar aqui 2 centímetros. Ó. O I. 1,5. O C. Colocar 2 centímetros. O E. 2 centímetros. Por que isso? Pra gente ver mais ou menos onde vai ser a letra que vai ficar no meio. Então, aqui somando, nós temos o quê? 6, 7, 8, 10, 12 centímetros, tá? 12 centímetros. Então, metade de 12, 6. Agora, a gente vai ver onde é que vai estar a letra que representa aqui os 6 centímetros. 4,5 com 2,5. Então, possivelmente o L vai estar no meio. E lembra que nós dividimos o centro aqui? Aí, se você quiser ter mais certeza se está tudo certo, pega a caneta fantasminha. Pega aqui o molde. Posiciona e pode marcar, tá? Facilita muito. Rente aqui a fita crepe para ficar bem retinho. Você pode fazer isso. Se tiver dúvida, né? Para ver se vai ficar bem centralizadinho. Você pode vir com a caneta fantasminha e ir passando o contorno. Eu sempre coloco aqui encaixe em cima para ficar cursiva, ó. Agora o C. Encaixo aqui também na última perninha. Um pouquinho mais para cá, senão vai ficar muito colado. Eu uso muito essa técnica de escrever porque a gente tira a dúvida, né? Medo de depois que você fazer e ficar errado. Não tiver mais. Aqui é a caneta fantasminha. Se tiver errado, eu bato um jato de secador quente. Ela vai sumir, vai ficar tudo bem. E aqui eu vou fazer o A. Olha só. Pronto. Pronto, ficou na distância que eu queria. Quando você pega aqui a distância que a gente determinou pra cá, tá bem centralizado, tá bom? Aí é só uma dica aí pra quem tem essa dificuldade. Agora sim, eu já vou aplicar. Como eu risquei, eu vou retirar aqui a fita crepe, que tem uma pontinha do ar que ele é abaixo dela, mas pode deixar a fita crepe se vocês se sentirem mais seguros. E eu vou fazer com a cor pink, tá? Pink não, rosa escuro, perdão. Pego aqui a cor rosa escuro. Vou pegar o pincel de aplicar stencil brochinha A531, tamanho 2. Vou depositar uma quantidade de tinta aqui. Carrego o meu pincel. Já determinamos aqui, então é só encaixo, ó, o meu molde vazado. Seguro bem firme e vou aplicando com batidinhas, ó. Fiz o A, olha que lindo. Agora vamos para o L. Encaixa aqui.
Encaixou? Vem com batidinha. Se tiver muito próximo do recorte da outra letra e você vê que vai borrar, pega uma fita crepe e isola aqui a área para não manchar, tá bom? Bastante cuidado. O L tá pronto. Agora vamos para o I. Deixa eu pegar mais tinta, que a minha está quase acabando. Esse rosa escuro é lindo, fica maravilhoso para toalhinhas de menina. Ó, vem com batidinhas. Agora é o C. Pronto. E agora é o E. Pronto. Pronto. Agora, eu gosto de dar aquele tchan, né? Quem me acompanha sabe. Então, eu vou pegar aqui a cor púrpura, vou fazer um... Primeiro com o rosa escuro e o pincel tamanho 4, eu vou unir os recortes, né? Veja que ficou tudo bem unidinho as letras, né? Bem cursiva. Mas aqui eu uno os recortes do stencil. Aí eu vou secar o pincel, pego aqui cantinho de pincel com o púrpura e vou vir desse ladinho, ó, fazendo uma sombra. Marco aqui e venho esfumando, ó. Aí eu vou desse ladinho aqui também, ó, pra criar um volume. Vem aqui também, ó. Beleza? Mesma coisa aqui. E vou escurecer esse ladinho daqui, ó. Pode até não ver nitidamente pela câmera, mas em casa vocês vão ver que faz total diferença. Mas faz muita diferença mesmo. No final que a gente iluminar, vocês vão ter mais uma noção. Aí, com cuidado. Aí, eu lavo esse pincel, seco muito bem. E vou pegar a tinta branca, tá? Bem pouquinha. Pode usar o rosa bebê também. Ó, marco aqui com branco, contrário à sombra. E vou aos pouquinhos iluminando, ó. E vai criando um brilho e um certo volume, tá? Olha só. Pronto. Aí eu vou esperar secar, que também se quiser pode pôr até um glitter, tá? Opcional. Aí nós vamos voltar lá na nossa menininha, que por enquanto estamos assim, mas vai melhorar. Eu vou começar, gente, retocando o lápis. Pega o pincel tamanho 6, A522, tudo seco, tá? Tem que esperar secar completamente.
E com a sujeirinha do púrpura, eu vou dando um retoque nessa área de sombra. Dá essa retocada. Já que eu estou com púrpura, eu posso vir e retocar aqui a blusinha. Tá vendo? A sombra da blusinha. O rabicózinho aqui também. Vou pegar o pincel tamanho 4 e com um pouquinho do marrom, eu vou retocar essa partezinha aqui, ó. Ok? Com o pincel tamanho 2 e a cor cinza chumbo, eu vou retocar aqui, ó. Pronto. Lava o pincel e seca muito bem. E ilumina aqui, ó. Aproveito que estou com a tinta branca e vou realçar essa parte aqui, ó, do brilho. E já vem aqui no preto também e dá uma iluminada. Pego um pouquinho do vermelho profundo, bem pouquinho mesmo. Pronto. A parte do rostinho, gente, eu não vou retocar a sombra não, tá? Eu vou pegar um pouquinho do branco, bem pouquinho. Pincel tamanho 6, tiro bem o excesso, limpo no paninho. Eu vou vir com um pouquinho do branco, a sujeirinha mesmo, ó. Dando uma iluminadinha, tipo uma luz seca. Um brilhinho aqui no nariz. Peguei demais aqui no queixinho. Ok? Com o pincel A522, tamanho 2. Vou pegar aqui o rústico. E vou realçar a sombra aqui no olhinho, ó. Um pouquinho aqui do branco. Pronto. Aí, nós vamos para a parte do cabelinho, tá? Eu vou realçar a sombra com o rústico. Vou pegar aqui o pincel tamanho 4. A522. E vem aqui, ó. Destacando essa sombra, ó, com o rústico. Onde nós colocamos o marrom, a gente vem dando uma escurecida a mais com o rústico.
Olha só. Agora, da mesma coisa que do outro lado. Cuidado, vai com maneira aí. Não exagera, não. Aí fica bem mais bonitinho, tá vendo a cor? Ok? Aí nós vamos diluir um pouco de rústico. Molha o pincel na água do tanquinho, um pouquinho de água mesmo, ó. Deixa ela mais fluida. E vamos puxar uns fiozinhos de cabelo, tá? Vou pegar esse pincel, esse é vai ser o A602, tamanho 0. É um line primeiro, tá? Eu vou puxar uns fiozinhos. Pode ser um filetezinho que você tem aí, com as cerdas um pouquinho maior, para os fios maiores. E quando a gente for puxar fios mais finos, a gente pega um filetezinho com cerdas menores. Puxa aqui uns fiozinhos. Aí é não puxar, não apertar, na verdade, o pincel, tá? Se você coloca força no pincel filete ou line, ele acaba não dobrando a ponta, né? Eu vou fazendo assim e vou puxando. Puxando os fiozinhos fora, ó. Pra não ficar tão engessado, né? Ficar mais suave. Agora pro outro lado. Puxa uns assim. Esses pincéis tem na nossa loja, tá? Nações de Arte, da minha coleção. Então, encontra lá. E tem da Condor também. Vem puxando. Desse jeito aqui, ó. Puxa uns fiozinhos desencontrados, ó. Fica bem delicadinho, tá? Puxa uns assim mais assanhadinhos. E agora eu vou fazer esse rabinho daqui, do mesmo jeito que fizemos o outro. Que desse lado minha mão costuma ficar na frente por causa da posição da câmera. Mas é só ir puxando assim uns fiozinhos desencontrados, ó. E a tinta também tem que estar diluída para correr assim livremente, senão não dá certo não. Ah, gente, olha que fofurinha. Vou pegar um pincel filete com cerda pequena, A544, tamanho 00. Vou pegar aqui o rústico e fazer já a sobrancelha. Que aí quando eu quero detalhes mais minuciosos, eu preciso que o filete tenha a cerda bem curtinha, para que eu possa ter um domínio como se fosse uma caneta, tá? A outra vai estar escondida. Eu já aproveito com esse pequenininho e contorno. Contorno a orelhinha. Do outro lado. Mesma lógica, gente, não aperta o pincel.
bem de leve. Tinta diluída. O narizinho, ó. E aqui a boquinha. Dá uma puxadinha aqui, ó. Olha que gracinha que ela é. Muito fofa, né? Marquinha aqui do queixo. Já faço o bracinho, ó. Beleza? Vou pegar aqui um pouquinho do púrpura, bem pouquinho mesmo. Dou também uma diluída aqui. Pincel molhado. E com o púrpura, eu vou contornar aqui o rabicozinho do cabelo. E vou contornar a blusinha, ó. Beleza? Com esse mesmo rústico, eu vou contornar aqui a margaridinha, ó. Dar destaque para ela. Dá umas batidinhas assim, ó. Agora eu vou pegar a tinta preta para finalizar o olhinho. Se estiver muito grossa, dá uma diluída também no preto, tá? Eu vou fazer primeiro aqui, ó. Bem, mãozinha bem de leve. Vou fazer aqui mais larguinho para puxar os cílios. E dar uma puxadinha nos cílios. Vamos lá do outro lado também, ó. Vou só mais puxar mais um pouquinho aqui. Ó, puxou. Faz os cílinhos dela, gente. Lavo o pincel. Vou pegar aqui o branco, realçar aqui o brilho. Coloca mais um brilhinho aqui embaixo. Ó. Eu já volto pra vocês. Antes do resultado, eu vou passar aqui no nome, que é totalmente opcional. Eu vou usar uma tinta glitter. Eu vou usar a cor cristal, tá? Tinta glitter da Acrylex. Deixa eu pegar aqui o pincel. Pincel tamanho 4.
Meninas gostam, né, de brilho. Então, eu vou passando aqui, ó, pra deixar ele bem brilhoso. Esse fundo, ele é transparente, quando seca vai ficar só o brilho mesmo. Fica um rosa brilhoso. Acho que ela vai adorar. Pra quem tem netinhos aí, netinhas, façam que elas vão amar, tá, gente? Aí eu já vou voltar pra vocês com o resultado. Gente, eis aqui o resultado da nossa aula. A toalhinha escolar da Alice. Olha que gracinha. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquela curtida, compartilhar. Vai no canal do Telegram, entra lá, pega o risco e pinte, que eu vou amar ver vocês pintando ela. E lembrando que tanto essa toalhinha quanto todos os materiais usados aqui tem disponível na nossa Lojas de Arte. É só clicar no link que está na descrição do vídeo ou comenta eu quero que eu te mando o link com os materiais dela. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!